Então joga 2 vezes seguidas no Allianz Parque, a final do Paulistão. E aí esse jogo seguinte é sempre meio complicado de focar, né? Sendo campeão ou sendo vice, vai estar numa ressaca do Paulistão de domingo. Se for campeão, a galera relaxa, tem aquela festa, tarará. Aí para estar focado para jogar já no meio de semana. E depois aí quase o Palmeiras virou no final, Abel. E o São Lourenço, sim, seria castigado porque não aproveitou as chances que criou. Né? E até me parece que o Palmeiras... Torcedor do Verdão, muito bom dia e vamos juntos acompanhar as últimas informações do Palmeiras nesta quinta-feira. Pessoal, a mídia esportiva aqui fazendo uma análise desse último jogo do Palmeiras, da sua estreia na Libertadores contra o São Lourenço. Pessoal, prepara aí que os melhores trechos para que vocês possam ganhar tempo e ver aquilo que é do agrado de vocês. Já quero deixar aqui o link como crédito aqui da ESPN aqui na descrição do vídeo. Vamos lá reagir o vídeo que está muito interessante. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Piquerez num gol que Rivaldo assinaria. Cara do aquela Prato. Camisa do Verdão. Cara do Prato. Piquerez num gol que Alex assinaria. Piquerez num gol que Arce assinaria. Um golaço de Piquerez entrando na história do Novo Gassome. Você fala do Arce. Modernos? Quem? Não, isso é você. Você fala do Arce, eu lembro do Hugo Botelho. Mas aí é o Arce atacante, né? É outro Arce. É o Arce lateral, o Paraguai, que agora é técnico do Guarani, grande lateral, um dos maiores da história do Palmeiras. Mas o Arce não faria um gol desse. Não. Não? De canhota? Não. Ele era de direita ali. De direita. Fazendo arco. Alex faria. Isso, Rivaldo faria. Djalminha. Ronaldinho Gaúcho, assim, por fora da barreira, faria. Djalminha faria. Lindo gol. Juninho Pernambucana. Não, aí você tá querendo comparar. David Beckham faria esse Ih, gol. essa história mas aí já deu você problema. tá aí levantando Abel. a coisa, quem é Não faria? melhor. Mas aí você vai perguntar daqui a pouco, quem é melhor, Beckham ou Juninho Tá de Pernambucano? sacanagem. E haja engajamento, e vambora. Foi um golaço do Piquerez. O nosso amigo Green Lion tá na fila para pedir desculpas porque mesmo? cornetou no final de semana. Tá mesmo? Então vamos lá. Aí o professor elogiando seus jogadores, foi com o time reserva, com aquele goleiraço sentado ao lado dele, como joga Marcelo Lomba, na minha opinião. Sempre que entra e faz o que tem que fazer. Palmeiras como visitante na Libertadores na era Abel Ferreira, 22 jogos. Olha aí, o fator casa que vocês tanto defendem. Palmeiras se preocupa muito quando joga fora de casa. Perdeu quantas em casa? Olha aí, Abel? ó. Só pra saber. Olha aí, esses 22. aproveitamento, 72,7%. 14 vitórias, 6 empates. 2 derrotas, as 2 com o time reserva. Em 22 jogos, fora de casa na Libertadores, fez 45 gols e sofreu 15. Isso é time de bola, não tem medo de jogar fora de Mas casa. time bom não tem problema de jogar fora de casa. O problema é quando o time não é bom, aí o fator casa ajuda mais. Agora, de todos os que fizeram um cálculo e arriscaram por conta das finais dos estaduais, o Palmeiras foi o que melhor desempenhou com os reservas. Disparado. O Palmeiras, mesmo sem ter ali o ritmo que esses jogadores teriam, apesar do Rony entrar sempre nos jogos, Piquerez depois entrou também, é um dos titulares, mas foi o time que mais desempenhou coletivamente, que mais teve desempenho dos que calcularam o risco para essa primeira rodada de Libertadores e Sul-Americana. Acho que o empate é perfeito para o que foi o jogo, as duas equipes. São Lourenço ainda teve oportunidades, Lomba faz algumas defesas, mas para o Palmeiras, eu acho que para o Abel fica uma certeza de que esses jogadores correspondem. E para o início do campeonato da Libertadores, olha esse golaço que o Rony ia fazer. Gabriel Menino fazendo a jogada pelo lado esquerdo de ataque. Eu gosto do Gabriel Menino. Acho muito bom jogador. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho muito bom. Irregular, mas é bom jogador. Rafael Prats, sua análise, amigo de Palmeiras e São Lourenço. Você comentou ontem, não comentou? Sim. Globo CBN? Isso. Abel, pelo que foi o jogo, o empate ficou muito bom para o Palmeiras, porque o São Lourenço perdeu muitas chances. Vai sair. Se a gente fizer uma comparação aí de chances criadas por um e pelo outro, eu acho que as do São Lourenço foram mais claras que as chances do Palmeiras, né? Primeiro tempo, o Lomba fez boas defesas, né? O Leguizamon quis fazer um gol de cavadinha e ali era um segundo gol do São Lourenço. Ferreira, antes do gol, foi um arremate que o Lomba espalmou. Defesaça do Lomba. Defesaça. E essas duas antes do gol do Piquerez, né? Uma com o Eraso. Antes do golaço do Piquerez. Obrigado. E depois aí quase o Palmeiras virou no final, Abel. E o São Lourenço, sim, seria castigado porque não aproveitou as chances que criou. Né? E até me parece que o Palmeiras tinha uma ideia ou tinha uma condição de ficar um pouco mais com a bola, mas fez um jogo mais direto, que ficou bom para o São Lourenço.
O São Lourenço não é um time de grande poderio ofensivo, a gente vê no Campeonato Argentino, mas é um time que geralmente sofre poucos gols, defende-se bem. E ontem o São Lourenço viu uma condição de criar chances que talvez ele nem crie nos jogos do argentino. De ficar cara a cara, de entrar na área com 3, 4 jogadores e não aproveitou para ganhar. Acho que pelas circunstâncias todas, por ter um time reserva, um jogo fora de casa, contra um time tradicional como o São Lourenço, o empate para o Palmeiras ficou de tamanho muito bom. Excelente. Quase o golaço do Flaco Lopes no final. Foi. Que golaço ele ia fazer, hein? Ele entrou bem no jogo. O goleirão foi bem do São Lourenço ali. E a gente fala que o Palmeiras competiu muito pela atitude dos jogadores, de não desistir, de não desanimar com a situação adversa. Mas o primeiro tempo foi ruim do Palmeiras. Eu Também achei. É baixo. Time perdido na marcação. O Bareiro ali, que é o centroavante de referência, com movimentação, ganhando a maioria das divididas e das disputas de bola. Palmeiras não conseguiu achar a marcação do Barrios pelo lado esquerdo. Ele teve muito espaço por ali, desestabilizou a marcação do Garcia, que foi o jogador que o Abel tentou para ocupar o setor. Então, por tudo isso, e até o Gustavo Gomes voltando, ainda inseguro no lance do gol, ele está na marcação, e é claro, para mim a falha maior é do Richard Rios, que deixa o zagueiro do São Lourenço escapar, mas o Gomes também ainda está longe do seu ideal. Então, isso... Você não acredita no Gomes titular domingo? O Abel pode ir... Ficaria surpreso se ele Sem começasse. ritmo, né? Pode ir pelo Gomes muito ali, pela experiência que ele tem de confiar, por ser um líder e também por ser forte na bola aérea. Mas pelo ritmo atual, pelo que tem feito, e um jogador que voltou recentemente de lesão, para mim não faz por merecer um lugar no time. Ainda está devendo, até na saída de bola. Histórico não conta? Não, histórico, legal, mas está voltando de lesão, Abel. Então Não, e ele entraria, né, Breler, se os zagueiros estivessem mal. Não é o caso. Luan e Murilo têm jogado bem. O problema do Palmeiras não está passando para os zagueiros estarem mal. Eu acho que... Não pode jogar Luan, Murilo e Gustavo? Mas o Rocha vai sair? Não acredito. É o que a torcida tem pedido, né? Acho muito Se é difícil. para manter 3 zagueiros, que tire então o Rocha e coloque mais um zagueiro O lá. Rocha, se a gente lembrar também, na final do ano passado contra o Água Santa, no primeiro jogo ele teve muita dificuldade. Foi. O Abel mantém e ele vai bem, principalmente ajudando a construir, e vai ser um jogo que vai demandar a capacidade de construção do Palmeiras. Eu também imagino que ele confia plenamente no Rocha. Nem viajou, né? O capitão dele sem o vai Gomes. jogar, né? É o capitão dele sem o Sofreu Gomes. muito. Então, e o Gomes, por estar voltando de lesão, eu não iria de Gomes. Manteria o Luan, que tem sido um zagueiro até mais seguro que o Murilo nos últimos jogos. E alguns jogadores deram respostas, mas no segundo tempo. Luiz Guilherme, quando entrou, o Aníbal Moreno, que ajudou a acertar a marcação no meio-campo. O Lázaro melhorou de produção no segundo tempo, primeiro tempo muito ruim. Então, eu, no lugar do Abel, ressaltando ali o espírito do time, a competitividade, não mexeria no time titular para a final. Acho que tem de se manter uma ideia, até uma ideia em que o Palmeiras vai precisar de mais construção, é mudar a atitude do time, a rotação, a intensidade, mas desse jogo de Libertadores de estreia, de jogadores ali, os caras que mostraram serviço, deixou muito pouco pro Abel Ferreira. Caio Paulista entrou perdido pelo lado esquerdo. Vanderlan, mesma coisa, tentando fazer a mesma função do Piquerez na saída de 3. O Rony até voluntarioso, mas continua perdendo oportunidades. Então ninguém, para mim, despontou para... esse cara aqui tá numa fase muito boa ou mostrou estrela. Então não foi um jogo para isso. Foi um jogo para exaltar a postura do time não ter desistido no segundo tempo, mas ninguém, para mim, fez por merecer uma vaga na grande final ou para barrar algum dos titulares atuais. A gente tem uma imagem mostrando o gol do São Lourenço. Você citou agora há pouco, né? Falha do Gustavo Gomes, na sua opinião. E do Richard Rios. E do Richard Rios, olha aí, ó. O Richard Rios está na marcação. O jeito que vem o Romain é muito difícil de marcar, né? Porque ele além de ser muito alto, muito forte... Mas, olha lá, o Richard desconectou completamente dele. Nesse tipo de jogada, é difícil mesmo marcar, ainda mais um zagueiro forte como o Romain. E olha como ele entra na tranquilidade ali, ó. Ele tá ali na entrada da área, andou um pouquinho, tá no meio. Porque aí, né, Breda, se você não conseguir bloquear essa ação dele, é muito difícil depois no alto você chegar. Além de tudo, é a impulsão que ele pega. É a impulsão, ele tá pegando velocidade para subir e testar. Marcar, o cara vem de frente. Mas olha como o Palmeiras... Mas você tem que marcar a projeção do cara. Se você ficar marcando a bola, como é a maioria dos jogadores, o Richard Rios, ele para olhar a bola. E aí, quando ele percebe o cara que ele estava marcando,
antecipou e fez a testada. E ali o Palmeiras se divide na marcação entre jogadores que fazem individual e jogadores que marcam a bola para tentar se antecipar ou fechar ali a pequena área. A missão do Richard Rios era não deixar o Romagnoli se desconectar. E a primeira coisa que ele faz ali, no primeiro gato de corpo que ele dá, ele sai do Richard Rios. Então, para mim, a falha maior do Richard. Mas a gente já viu o Gustavo Gomes nesse tipo de jogada, mesmo com um zagueiro de imposição do outro lado, ele chegar um tempo antes. Ele está na marcação, mas preso. Mas então, não era ele que estava nesse jogador, era? Não era ele, mas ele é o jogador mais... A bola foi próxima dele. Ele é o jogador mais próximo da interceptação. Mas a gente, pela capacidade aérea que ele tem, já viu o Gustavo Gomes fazer esse tipo de antecipação. Mas está fora de ritmo ainda. Então, por tudo isso, eu entendo o Abel manter o Gustavo Gomes no banco para a final. De qualquer maneira, acho que dá moral pro Palmeiras. Óbvio que não tem nada a ver o jogo de ontem com o jogo de domingo. Se o Palmeiras tivesse ganho ou se tivesse perdido. Mas dá uma moralzinha, não dá? Não ajuda? Sair feliz de Buenos Aires? Claro. Não, e Abel, as circunstâncias do jogo favoreceram o resultado ficar ainda melhor para o Palmeiras. Porque o São Lourenço, para mim, foi melhor que o Palmeiras. Foi. O São Lourenço teve mais chances para ganhar o jogo. O São Lourenço não fechou o jogo até o gol do Piquerez. Palmeiras, se a gente parar para pensar em chances reais criadas, o lance do Rony é um lance acrobático, que seria um golaço, né? O Altamirano defende. Agora, chances reais até ali, até o gol do Piquerez, teve o Gomes com uma cabeçada perigosa no segundo tempo. E o lance com o Rony, que o Rony chuta quando o Lopes entrou, que o Lopes participa da jogada, ele escora, o Rony chuta para fora. Agora, se você comparar com as chances que o São Lourenço teve da área, o São Lourenço perdeu o gol quase cara a cara com o Lomba. Ou parou no Lomba, ou finalizou errado. Então isso, claro, que deixou para o Palmeiras ali uma sensação de que, olha, aos 30 minutos, 35, o São Lourenço não fechou o jogo, o Palmeiras está vivo. E aí veio a falta, Piquerez cobrou com a categoria que cobrou, empatou o jogo. Se o Rony fazer esse gol aí, é candidato ao prêmio Puskas. Ah, seria um golaço. Não é? Esse momento era muito complicado para o Palmeiras no jogo. O São Lourenço estava bem melhor no primeiro tempo. Agora eu me esqueci, nesse lance já estava 1-0, não? 1-0 já. Estava 1-0, né? Muito bem, então é o Verdão conseguindo um empate. Qual que é o próximo jogo? Liverpool no Allianz Parque. Liverpool, então, joga 2 vezes seguidas no Allianz Parque, a final do Paulistão. E aí esse jogo seguinte é sempre meio complicado de focar, né? Sendo campeão ou sendo vice, vai estar numa ressaca do Paulistão de domingo. Se for campeão, a galera relaxa, tem aquela festa, tarará. Aí para estar focado para jogar já no meio de semana. E se perder também, tá todo mundo de cabeça quente, porque perdeu a final. Tem que ter uma mobilização para focar, para jogar no meio de semana, logo depois, não é? A vantagem é que, em tese, o Liverpool é o adversário mais frágil do grupo. É verdade. Então, tem esse outro lado para o Palmeiras. O ponto é, o Palmeiras precisa retomar a regularidade que a gente viu a última vez naquele jogo contra a Ponte Preta. O Palmeiras jogando bem, os 2 tempos, com intensidade, com concentração. Ontem, melhora o Abel foi bem nas substituições, ele soube identificar onde o time estava mal, a falta de pegada no meio-campo, corrigiu, entrada do Luiz Guilherme muito boa, deu mais mobilidade para o ataque, Flaco Lopes também mais em posição, mas falta ainda ao Palmeiras essa consistência de um jogo, e naturalmente o Abel vai buscar isso na final contra o Santos, porque vai precisar, para desbancar o Santos, para reverter essa vantagem, o Palmeiras vai precisar fazer um jogo muito mais estável do que tem feito, principalmente nas amostradas em que a gente viu. Ontem nem tanto, time totalmente reserva, mas Novo Horizontino e Santos com time titular, o Palmeiras deixou a desejar. Vamos ver a participação da galera, as mensagens que chegam pra gente pela hashtag F360BR. O César, bom dia. O empate com o São Lourenço ficou de bom tamanho. O Verdão jogou fora de casa com time reserva e contra um adversário de qualidade. O São Lourenço jogou bem no primeiro tempo e o Palmeiras equilibrou no segundo. Foi justo o placar, na opinião do César. Maurício, bom dia. O Rony tem que voltar a treinar finalização com bola no chão, porque já está irritando ficar só tentando bicicleta. Valeu, Maurício, cornetou o Rony. É o maior ou é um dos maiores artilheiros do Verdão na Libertadores? Ele tem 21 gols, né? É o maior artilheiro. Acho que é o maior artilheiro. De Libertadores é o maior. Vamos respeitar o Rony, pô. Muito corneteiro aí. Ele dá uma condição, né, Abel? Hoje, numa comparação com o Lopes, ele tá atrás.
É isso aí, torcedor do Verdão. Então o Palmeiras aí empatou contra o São Lourenço, né? Para muitos aí, né? Isso aí soou como uma vitória, né? O Palmeiras jogou fora de casa, né? Sabemos aí da dificuldade aí de jogar na altitude, né? Teve time aqui, por exemplo, o Botafogo tomou 3 aí jogando em casa, né? E não só o Palmeiras, né? Saiu no empate, a maioria, né? Praticamente aí, se eu não me engano, pessoal, todos os times saiu no empate nessa competição da Copa Libertadores, né? E o Palmeiras, né, pessoal, com o time reserva, com certeza aí foi uma vitória para o Verdão, né? Saber que o Abel Ferreira poupou alguns jogadores, né, para o próximo jogo, muito importante, né, diante do Santos, né, que não pode deixar passar esse título aí. Sabemos da rivalidade também que o Abel Ferreira precisa manter, né, essa competição com essas conquistas, né? O Abel, né, com certeza hein, errou, né, algumas escolhas aí para essa escalação desse jogo contra o São Lourenço, né? Mas igual, né? Importante é que o Verdão não saiu de lá goleado, né? Jogando com um time alternativo, né? Então, pessoal, você está confiante aí? O Verdão agora tem o próximo jogo aí diante do Santos, né? Pela Copa, pelo Campeonato Paulista, né? Então aí, pessoal, o Piquerez aqui valorizando aí a atuação do resultado aí do Palmeiras, né? O Verdão no primeiro tempo ele não foi muito bem, deu uma melhorada no segundo tempo, né? Vamos lá, Piquerez valoriza empate fora de casa. O resultado foi muito positivo, né, pessoal? O lateral esquerdo, Piquerez, falou com a imprensa na saída do gramado após o empate do Palmeiras contra o São Lourenço por 1-1 na Argentina. Pela estreia da Libertadores, o uruguaiano foi o responsável pelo gol do empate em uma linda cobrança de falta, né? Piquerez valorizou o empate conquistado longe de São Paulo, elogiou a equipe argentina e projetou o duelo contra o Santos, né, na final do Campeonato Paulista. Então, hein, o Piquerez aí é todo gol, né, falando aí sobre esse resultado que foi favorável sim ao Palmeiras. Deixa aqui seu feedback, sua participação, o que vocês gostariam que fosse melhor no Palmeiras, né? Que assim os jogadores possam estar vendo isso aí para o próximo jogo. Não esqueça também de dar aquela moral, se inscrever no canal e ativar o sininho. Quero agradecer a todos vocês que chegou até o final do vídeo.